Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Cordeiro, fisioterapeuta. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar um fisioterapeuta e um grande amigo também, e até quero compartilhar aqui com vocês, o fisioterapeuta Eduardo Assaf. Ele foi meu professor aproximadamente há 16 anos atrás e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui compartilhando com ele algumas mudanças na profissão, algumas mudanças na parte acadêmica também. E eu gostaria muito que o Eduardo Assaf contribuísse com a gente aqui nessa entrevista. Primeiramente, Eduardo, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Conta é um comigo. prazer. Hoje eu sou seu aluno. Hoje você é meu aluno. Hoje você está sendo entrevistado por mim. E eu gostaria muito que você compartilhasse com a minha audiência hoje, que está aqui nos acompanhando, trouxesse para a gente um pouquinho, Eduardo, e até um pouco também do seu tempo. Primeiro compartilha com a gente quem é você. Eu sou Eduardo Assaf, fisioterapeuta. Tive passagens como professor em cursos de fisioterapia, como coordenador. Fui chefe de departamento de ciências da saúde de uma das instituições. E sou um fisioterapeuta, sempre fui um fisioterapeuta e nunca deixei de ser fisioterapeuta, né? Porque você sendo professor ou sendo gestor, principalmente eu que fui de instituições particulares, você um dia vai sair do cargo, né? Um dia o cargo tem que ser renovado. Isso aí é uma coisa que eu fui tendo em mente com as coordenações que eu passei. Então, eu tinha uma ideia na cabeça, que eu nunca deixei de ser fisioterapeuta, eu nunca deixei de clinicar. Porque o emprego, o cargo, vocês podiam te tirar, mas a sua formação, ninguém pode te tirar. Entendeu? Entendi. Então, você quer dizer para mim que antes de ser coordenador, você também atendia, você clinicava? Eu comecei no magistério superior em 1991. A minha carteira de trabalho é interessante, que ela é assinada em 1º de abril de 1991. Bacana, né? Bacana. Então, foi numa instituição, foi a Uniswan, que hoje é Uniswan, mas na nossa época era Swan. Entendi. E havia uma necessidade de uma pessoa que tivesse um compromisso com a instituição na época, que passava por um momento difícil. E a Uniswan sempre foi e sempre será minha casa, apesar de hoje eu não fazer mais parte do corpo docente de lá. Mas ficou uma grande amizade com a família, né, Augusto Mota, e ficou sempre o bem-querer pela instituição. Né? Bacana, Eduardo. Então, como é que era a sua vida como acadêmico e depois da faculdade, é claro, como é que era a sua realidade clínica, terapêutica, na atuação do mercado na fisioterapia? O que acontece é o seguinte, a minha época não é uma época tão difícil hoje de captação de alunos. Hoje você precisa ter um plus, você precisa ter algo a mais para atuar, né? Você hoje tem as mídias sociais, então você não vence só pelo valor, você vence pela venda da sua prática. Entendi. E alguns nem necessariamente não são bons. Eles são bons marqueteiros, mas eles não são bons fisioterapeutas. Alguns fisioterapeutas. Alguns fisioterapeutas. Entendi. Isso aí não tenho assim direcionado a ninguém. Eu falo isso no âmbito nacional. Entendi. Tá? Entendi. Então, você no início, você se formou, você saiu da instituição, ou você trabalhava no local que você fazia estágio, você, por de repente se destacar, você era convidado a trabalhar. No meu último ano, eu acabei ficando como um estagiário especial da Associação Fluminense de Reabilitação, que é um outro berço que eu tive, que era uma instituição fantástica, que me deu muito em aprendizado, mas o nosso foco maior era fazer políticas individualizadas com os médicos e ter paciente particular. Bacana. Que ainda, naquela época, ainda não tinha condição de ter uma clínica bem montada, numa estrutura, né, jurídica constituída, né? Eu vejo que na década de 90 a realidade de fisioterapia e de mercado era
completamente diferente comparada com a realidade com de certeza. fisioterapia de hoje. Com certeza. Você... Até concurso público, pessoas rejeitavam de fazer. Entendi. Entendeu? Hoje as pessoas enchem, superlotam as aberturas de vagas que tem nas prefeituras, no Estado Federal, que agora está um pouco restrita, mas houve épocas que se abriram várias oportunidades e a pessoa não ia porque ela estava se dando muito bem na sua clínica particular e nos seus atendimentos domiciliares. Entendi. Entendeu? Então, levando em consideração o que acontecia na década de 90, que era a sua realidade como profissional, a sua visão também, uma visão acadêmica que você tinha e presenciava, o que mudou da década de 40 para hoje, na realidade, 90, né? da década de 90 para hoje, da realidade do fisioterapeuta, da realidade do acadêmico na fisioterapia? O que acontece é o seguinte, muitas coisas que eram feitas na minha época de formação, vamos então um pouquinho antes de 90, porque eu me formei em 87, né? Então, vamos falar na formação. A formação ela era muito mais simplista. Quando o professor te dava aula, por exemplo, de ultrassom, de ondas curtas, de eletroterapia, ele te ensinava a ligar e desligar o aparelho que existia e dizia, isso aqui é para analgesia, isso aqui é para inflamação, isso aqui é para isso, isso aqui é para aquilo. Tem que usar água quente depois de tantas horas, gelo antes de tantas horas. Então, existia uma realidade que ela não tinha a evidência científica que tem hoje. Era praticamente uma dosimetria padronizada, né? Era um protocolo. Tinham professores que se destacavam, eles já começavam a apresentar para a gente a questão de artigos, né? Tinha a Physical Therapy, que era a revista de clássica, ponta da minha época, né? Então, já começava a despontar as pessoas que começaram a procurar o inglês como língua, como forma de buscar conhecimento. E que não era normal, comum na nossa época, né? Poderia dizer vários precursores disso, mas também não estou aqui para falar nomes, pessoas, mas já existiam pessoas que começavam a induzir o acadêmico a esse tipo de prática. Mas muitas coisas que eram feitas não tinham evidências. Entendi. Né? Entendi. Então, o próprio, por exemplo, a traumatortopedia, a lesão de ligamento cruzado, os protocolos eram muito arcaicos. O paciente tinha que levava tempos para colocar o pé no chão, né? A própria cirurgia ela mudou. Então, houve uma mudança no comportamento do suporte à saúde. Eu digo tanto da médico, biomédico, da fisioterapia, da nutrição, da enfermagem, né? As pessoas eram muito mais individualizadas no tratamento, elas não queriam nem se dar nos locais trabalhando. Hoje começa a se perceber que um depende do outro, né? A paciente está lá na UTI, a enfermagem depende do fisioterapeuta, o fisioterapeuta depende da enfermagem, o médico hoje não é aquele senhor todo poderoso que não atua junto com você. Então, há mudanças positivas, né? Agora, mercado, você vai fazer o seu mercado. Você tem feito um bom trabalho, dando uma sinalização para essas pessoas. Mas as pessoas têm que entender que são seres humanos tratando seres humanos. O grande mal do brasileiro é achar que aquele que está sofrendo não faz parte do seu dia a dia. Eu caracterizo o povo brasileiro como um povo ruim, mau. Você vê que as pessoas matam umas às outras por causa de um celular, né? Tem um cara que vai traficar para o seu filho, ele é um brasileiro, danificando, lesando outro brasileiro. E outras coisas mais. Os políticos brasileiros, eles fazem mal para o povo brasileiro. Então são brasileiros sendo ruins para brasileiros. Sim, claro. Então eu não tenho essa visão tão romântica do povo que as pessoas têm, porque as pessoas, elas não sofreram guerras, peste negra como a Europa, né? Eles não sofreram com frio,
que existe, por exemplo, na Rússia. Então, nós temos um país muito bem localizado no globo, um país com muitas vantagens, mas um povo despreparado para usufruir disso, porque falta respeito. Entendi. Então, você não precisa ser o fisioterapeuta top do mundo. Você, com medidas clássicas, mas bem aplicadas, você soluciona problemas. Mas você tem que ver o outro como ser humano, como você estivesse atendendo o seu pai, sua mãe, seu irmão. A humanização mesmo, né? A humanização do profissional com o cliente. Eu atuei, né, na gestão, no curso de fisioterapia, eu tinha uma disciplina que ela era destacada da saúde coletiva, destacada de fisioterapia no PSF, né, Programa de Saúde da Família, era humanização em saúde. Então era uma disciplina à parte, né, que ela trabalhava esse contexto. Aí você vai dizer assim, mas por que você tinha essa visão? Porque na minha época existia 1 ou 2 mestrados de fisioterapia, acho que existia um só, e não era no Rio de Janeiro, então a gente tinha que trabalhar. E os programas de mestrado que tinham, que principalmente a Universidade Gama Filho, que infelizmente fechou, era uma instituição fantástica, e eu fiz o mestrado em Psicologia Social. E a minha dissertação estava envolvendo a relação terapeuta-paciente. E por isso que acabei dando esse toque de humanização. Claro também que pesquisei muito, né? Eu recebi um caderno, uma coincidência, quando eu estava vendo uma mudança do currículo, um caderno, até me perdoa se eu não lembrar o nome da associação, mas era um caderno de associação de professores de fisioterapia, onde que eles falavam de um currículo pleno de fisioterapia. Então eu estudei aquilo e eu fui pesquisar o que acontecia em vários municípios até mais carentes do que o Rio de Janeiro, e o que aconteceu com a implantação da fisioterapia. Então eu comecei a perceber que naqueles locais onde que as coisas davam certo, tinha escola de postura, tinha vários outros tipos de suporte, teve um profissional que criou uma plataforma para paciente neurológico. Então aquilo ali eram pessoas que amavam o que estavam fazendo, né? E para você amar a fisioterapia, você tem que amar as pessoas que você trata. É um princípio básico, simples. Não é religioso, não é piega, né? Porque para o jovem hoje, falar em amor pela profissão, amor pelo paciente, e não, paciente é paciente, você é você. É aquela coisa. Continua sendo, paciente é paciente, você é você, mas a relação é uma relação de amor, é uma relação de confiança, de lidar, de tratamento, de melhora ou suavização, né? Então é complexo isso aí. Deixa eu dar uma alfinetada aqui então, tá, Eduardo? Se dentro da sua visão, você me corrija se eu estiver errado, houve uma diminuição da humanização dos profissionais perante os pacientes, perante os clientes, o que você acredita que hoje o profissional deveria fazer para resgatar essa humanização? Ô Daniel, sabe o que acontece? A minha maturidade, quando eu tinha 20 anos, foi quando eu me formei, é completamente diferente de quase 40 anos depois. Sim. Tá? Então, ninguém se humaniza da noite para o dia. Ninguém se desenvolve como bom fisioterapeuta da noite para o dia, né? Eu vi muitos alunos, na minha época, que o pai tinha muita condição financeira, eram de outros estados. Abriam clínicas super bem montadas para os seus filhos, e esses filhos fecharam, eles não tinham sucesso, né? Então, eu acho que o tempo te amadurece, o tempo te humaniza ou te embrutece. Exatamente. É claro que hoje, né, passando por toda essa mudança de humanização, não humanização, né, a gente percebe hoje que a fisioterapia como mercado,
né? Existe uma necessidade muito grande, uma deficiência muito grande hoje para o profissional, para a profissão, fazendo essa transição que você falou que aproximadamente 20 anos, né? 20 anos, 21 anos de formado, né? Eu tenho quase 40. Quase 40 anos, ou seja, você se formou com 20, 21 anos de idade. 22. Quase 40 anos de formado, praticamente. O que você acredita que hoje a fisioterapia e o profissional de fisioterapia, o fisioterapeuta, ele apresenta como deficiência no mercado? Olha, Daniel, primeiro, a questão de você avaliar, me corrija se eu estiver errado, eu vou te falar a minha percepção. A universidade em si, os cursos de graduação em si, seja de fisioterapia, seja de outra área, não está formando o profissional para o mercado de trabalho. Tá? Então isso aí é um fato estatístico. Isso aí não sou eu que estou inventando. Essa é a primeira coisa. Então, eu coloquei até uma vez no Instagram, se você for observar a quantidade de cursos, né, de fisioterapia que existe hoje, até mais institucionalizados, né, que o aluno ele não tem base nenhuma, ele não tem base para tocar no paciente, ele tem um estágio que muitas vezes não é um estágio só da instituição. Na minha época, o aluno ia para uma instituição, ele não ia com um professor, mas é uma exigência do MEC, que as pessoas fiquem sabendo disso. Um professor tem que estar no estágio do aluno, tá? Então, o que acontece? A deficiência que eu vejo hoje, que não é diferente da minha época, é a questão de colocar a mão no aluno, ser orientado a colocar a mão no aluno, né? Então, isso é uma deficiência que as pessoas têm. Quando você observa pessoas com 5, 6 anos de formado, chegando para um professor e diz assim, dá uma aula de avaliação para a gente, fica complexo. Fica complexo, né? Muito complexo. Então, e ainda mais quando você encontra pessoas formadas há mais de 5 anos, com deficiências em avaliações e em cadeiras básicas também. Mas isso aí, existe uma questão que a formatação do curso de fisioterapeuta, também muita gente faz a fisioterapia, também precisa trabalhar para se sustentar, para sustentar o curso. Não tem tempo às vezes já são pessoas que casadas, têm filho, então tem um corre-corre na vida, muitas coisas se perdem. Mas as pessoas, qual é o grande problema hoje? Elas entenderem a sua deficiência, aonde elas se perderam e como é que ela vai suprir aquela dificuldade ou como é que ela vai fazer um reinício, né? Por exemplo, eu trabalhei desde 91 dentro de instituição de ensino, depois fui coordenador, quer dizer, minha vida de gestão de coordenador, ela teve um apogeu de pelo menos quase 15 anos, né? Porque se eu não estava diretamente na coordenação, eu estava envolvido na coordenação ou no núcleo docente estruturante, né? Então, a gestão ela tem um prazo de validade. Tolo é aquele que acha que vai levar a vida inteira como gestor. A própria gestão ela tem que ter uma movimentação, uma novidade, né? No meu caso, eu fui cuspido da gestão, né? Num dado momento, meu perfil já não servia mais para a gestão. Então, o que acontece? Eu tive que parar, pensar, refletir. A primeira coisa que eu fiz foi pensando nessa questão de como eu chegaria aos 60 anos. E será que eu poderia continuar movimentando um paciente, mobilizando? E comecei a me interessar muito bem em medicina chinesa, fiz a pós-graduação e a especialização em acupuntura, né? Então eu já estava me resguardando para ter mais idade e continuar trabalhando. Verdade. Né? Aí, depois disso, você sabe que eu tive um problema de saúde sério. E eu comecei a entrar para a prática física, para uma série de coisas. E comecei a perceber que não era nada disso. Meu corpo ainda está muito saudável,
né? Estou fazendo uma pós de quiropraxia e é um mundo novo, né? Por mais que eu fizesse acupuntura, eu fiz o dry needling, até você foi meu professor. Agora estamos numa fase de mobilização de vertebral e tal, coisas que eu não vi como aluno, coisas que você tem a disciplina de terapia manual que eu criei também no curso e tinha uma disciplina chamada recursos terapêuticos manuais que, pô, era RTM. lá no segundo período. Isso. Que você aprendia a fazer massagem, você não aprendia recursos terapêuticos manuais. Então era um pouco, ainda algumas instituições, quando eu avalio a matriz, dentro da minha ótica, porque ela não é a correta totalmente, mas eu vejo assim, disciplinas que elas são colocadas, o aluno está dando mecanoterapia junto com cinesiologia, quer dizer, são coisas que o que eu estou começando a perceber aqui, e a gente começa a perceber isso também com a prática, você teve o seu primeiro contato clinicamente falando, né, atendendo, mantendo contato. Mas na minha época você tem que lembrar que nós começávamos estágio no primeiro período. Sim. Você não tinha um período determinado. Depois você passou por uma outra etapa da sua vida profissional. Então, o que eu aprendia na prática se misturava com o que eu estava vendo na teoria. Sim. Né? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Não estou questionando. O aluno, acho que ele deve ver uma série de clínicas para ter o estágio com o professor de estágio. E não ficar jogado nos locais com os fisioterapeutas que não tem nem vínculo com o seu projeto pedagógico. Sim. E aí, depois disso, você teve um próximo estágio, que foi a parte de gestão, né? Eu tive estágios com profissionais de ponta. Não, estágio que eu falo, estágio de... Profissional. Profissional. Então, só para fazer uma cronologia, eu tive os estágios com profissionais de ponta que já começavam a trabalhar com CIRIX, com manipulação, com mobilizações mais elaboradas, né? Pessoas que estudavam muito a clínica, pessoas que obrigavam a gente a estudar até entender farmaco, porque eles trabalhavam com reabilitação cardíaca também. E aí, depois disso, eu comecei a atender em domicílio, já não estava mais ligado ao estágio. E logo em seguida eu caí 4 anos depois, 3 anos e meio depois, 4 anos depois, eu caí como professor da Uniswan, né? E levei bastante tempo na Uniswan, acho que eu levei 15 anos mais ou menos, né? Uma vida, né? Praticamente. E nesse intervalo eu sempre atendia. Existia um hospital em Niterói chamado Centrocárdio, que hoje não existe mais. Eu atendia nesse hospital, eu atendia os pacientes em casa, né? E o interessante, que aí eu mudei para uma outra instituição, né? Foi essa instituição que o meu comportamento e a minha gestão não servia mais. Entendi. Mas durante essa gestão, eu trabalhei paralelamente para a prefeitura dessa cidade. E o mais interessante, não tinha fisioterapeuta, né, no hospital dessa cidade. Então, nós começamos a movimentar, eu consegui que fosse aprovado, por mais divergência que eu tivesse com o pró-reitor acadêmico, ele era um cara que ele tinha uma visão do bem, né? Não vou me estender com essa história, mas então ele começou a colocar os professores ele me deu um pacote de carga horária. Entendi. Então eu botava os professores, por exemplo, tinha a UTI. Então o professor de UTI tinha uma carga horária de 4 tempos e ele tinha mais 4 tempos para levar o aluno para o hospital. Então eu consegui fazer umas dobradinhas, quer dizer, eu me desdobrei, eu me desgastei, né? Então, quando você se desgasta muito, você quer impor uma ideia, você passa a não ser mais funcional para aquela gestão. Entendi. Né? Porque o compromisso eu não sei mais se é o educacional, se não é, se o problema está comigo, se eu sou o fator de defeito. Então, já estava na hora de eu sair da direção disso.
Então, eu sempre tive na prática, porque eu tive que fazer um curso para a prática. Tanto é que em 2010, nessa instituição, nós tiramos uma nota maior do que a própria instituição federal, né? Então, aquilo ali era um marco para a instituição, porque eu não ensinava aluno a fazer prova para a ENAD, eu ensinava o aluno a aprender. Nós tínhamos oficina de leitura, porque a grande deficiência era a leitura, a grande deficiência era português, a grande deficiência era matemática, a grande deficiência era a interpretação de gráfico. Né? Mais do que você aprender uma porção de coisas, cinésio, músculo, as deficiências eram essas. Você produzir resultados. Então foi isso que eu comecei com um grupo de professores a diagnosticar. Entendi. Né? As questões primárias das monografias, né? As monografias, o aluno ele fazia 60 páginas. A primeira página era anatomia, a segunda página era toda a clínica do problema e 2, 3 folhas de fisioterapia. Então eu passei a exigir ao contrário. Está cortado essa parte clínica, está cortado essa parte de anatomia, neuroanatomia, e o aluno tinha que produzir pelo menos 15 páginas de fisioterapia. Fizemos até um livro, Doenças Pulmonares, na época, em 2008. Fizemos um livro com essas monografias. E aquela coisa, é uma realidade, muita gente compra monografia, não estou falando uma mentira. O professor, existia um professor para cada pequeno grupo de aluno para acompanhar a monografia. A monografia todinha era jogada para ver se tinha cópia, se estava sendo. Então nós trabalhamos muito porque na verdade nós conseguimos provar a esses alunos que o trabalho verdadeiro deles que é dar o diferencial a eles. Então eu vejo meus alunos, pelo menos as pessoas que passaram por mim, hoje muitos despontando no mercado, né? Eles são bons competidores, né? E aquela coisa, por mais que eu falasse demais, até para o aluno, alguma coisa ficava, porque era questão de humanidade, a questão de ser o melhor, de estudar, né? Que a melhor rebelião deles era dentro deles, né? Não era apontando os outros, o mundo. Eles tinham que modificar, eles tinham que estudar, que era a única forma de eles se transformarem. E é interessante que eu fui para uma cidade onde os familiares não tinham uma grande renda, mas tinham o sonho que o filho fizesse uma universidade, fizesse um trabalho. E aí eu consegui plantar no coração desses meninos essa ideia. Tanto é que eles foram para o ENAD como eles fossem para uma guerra, porque eles queriam ser os melhores. Você está entendendo? Não foi uma questão assim de vitória do Eduardo Assaf, porque houve toda uma equipe, claro. Né? Foram os professores, foi esse pró-reitor acadêmico que ele apoiava, entendeu? Ele me questionava muito, eu era muito grosseiro, né? Eu nunca fui muito respeitador de hierarquia, eu passava por cima, eu não ia abrir a turma, eu ia lá brigar por que não ia abrir, porque tinha que abrir. Então, eu fui um gestor problemático, né? Eu não fui nenhum gestor legalzinho. Eu escutando aqui o Eduardo contando essas histórias, né? Bate um filme assim na minha cabeça de 16 anos atrás, 16, 17 anos atrás. Eduardo foi meu professor na faculdade, né? Uma excelente instituição, né? Acho que o IBMR merece ser tocado como instituição. Exatamente, né? Foi meu professor no Uni-IBMR, né? No IBMR na época, que era chamado, né? E tive o prazer, o privilégio de ter o contato com ele como professor. Tive o contato também com ele da visão dele clínica, terapêutica. E hoje eu tenho a oportunidade de... Hoje ele é meu professor. Hoje eu tenho um contato com ele, né, de manter essa igualdade na visão de profissional para profissional, e a gente sempre no intervalo das aulas
poder bate um papo, né? hoje você me pegou para entrevista, né? Hoje eu peguei ele aqui para fazer uma entrevista. Mas, Eduardo, assim, para a gente poder fazer um desfecho aqui para essa audiência que está aqui acompanhando e até para não tomar muito do seu tempo, do seguinte, digamos que o profissional hoje ele saia da faculdade, ok? 2019, 2020, o que você acredita que o profissional precisa ou necessita alcançar para que ele de fato ele se sinta satisfeito com os resultados, não só resultados acadêmicos, né, as experiências deles acadêmicas, mas como uma satisfação também, uma visão de profissão, né? Existe o amor, sim, pela Daniel, profissão. você sabe que eu posso até estar, de repente, te respondendo de forma meio filosófica. Não. Mas eu vou te dizer o seguinte, acho que as pessoas têm que sair pensando, quem eu sou? Isso. Quem eu posso ser de verdade, né? Aonde eu posso chegar de verdade? Porque não adianta você se iludir que você vai fazer estágio nos melhores hospitais dos Estados Unidos e da Europa quando você não fez um bom estágio aqui ou trabalhou num hospital aqui no Brasil. Então, essa megalomania das pessoas que elas estão tendo quando elas se formam, isso tem que acabar. As pessoas têm que primeiro saber quem eu sou, aonde eu posso chegar de verdade e quando chegar, aonde que eu posso esticar isso. Então é uma coisa que eu penso. Outra coisa que eu penso, isso até é uma filosofia de um amigo, né, que ou você pergunta a Deus, ou você pergunta a sua fé, mas que você pergunte ao universo, né, o que ele pode fazer por você. Sim. Entendeu? Mediante o seu esforço. Porque, Daniel, a vida é esforço. A vida não é lágrimas, não é porque eu sou assim, porque eu tive esse problema tal e tal, eu sou um vencedor. Cara, a hora que você enxerga seu problema e você diz que você venceu ele, você é um derrotado. Porque problemas nunca vão deixar de existir, né? Eu não sei se você que me acompanha lá no Instagram, eu falei, né, que eu tenho lutado tanto pela vida que eu estou me tornando agressivo. Então é uma brincadeira, entendeu? Que eu falo, né? Então você tem que saber que você não está sozinho, né? O homem tem que saber que ele não é o único ser numa bolinha redonda. Claro. Se você olha para o infinito, então você tem que se posicionar da forma mais gostosa nesse infinito. Você está entendendo? Você tem que se posicionar no fluxo desse universo. E as pessoas, elas se posicionam no fluxo das suas ilusões, das suas crendices, das suas megalomanias, né? A pessoa já sai, não, porque eu sou doutor fulano de tal, me chamo de doutor, eu quero que alguém reconheça e diga assim, pô, aquele cara fez a diferença na minha vida ali, era meio maluco, mas ele tinha mais lógica, tá entendendo? Legal. Não, tô aí com um grupo de alunos, de colegas, hoje alunos que estão ali na prática comigo, né, que a gente faz o curso de quiropraxia, que para mim, porra, mudou minha vida, mudou minhas ideias. E, pô, eu sou igual aos caras. A primeira mobilização que eu fiz, aquilo me deu uma acalanta no coração, rapaz. Acho que até desentupiu uma das coronárias, sabe? Foi. Eu nunca tinha conseguido, e aquilo ali para mim era um fascínio. Eu sempre achava que eu ia quebrar as pessoas e deixar as pessoas paraplégicas. Quebrou a crença, né? Então, aí, no dia seguinte, eu consegui mobilizar uma dorsal. Então, é isso. É você entender que você precisa de muito mais e muito mais. Mas seja feliz com o que você tem. Legal. Entendeu? Não seja megalomaníaco, né? Você vê, são tantas vértebras e eu mobilizei duasinhas, ainda faltam muitas. Exatamente. Entendeu? Avaliações, 1000, tem 5, 6, 7, 8, 9 avaliações que você aprende num dia. Você vê 40 vezes, às vezes o vídeo para poder entender aquilo. Aí você tem que pensar na sua mecânica corporal. Então, são tantas variações que não comporta você ser um megalomaníaco, não comporta você achar que você saiu da instituição de ensino e você está completa, entendeu? E você também não pode, hoje já tem uma linha de pesquisadores
maravilhosos, fantásticos, que envolvem a clínica. Por exemplo, tem um grupo em São Paulo que eles estudam, eles produzem artigos a partir do trabalho que eles desenvolvem nesse hospital, né? Eu vou continuar mantendo essa ideia de não falar nomes. Então, eles são fisioterapeutas e eles conhecem a ciência, eles sabem, eles conhecem o método, né? Agora, tem outros que são só ratos de laboratório, que querem discutir baseado em artigos que leram, artigos que produziram, e eles nunca botaram a mão num paciente. Isso não começou agora, não. Quando teve o primeiro congresso internacional de neurologia, eu fui convidado, né? Então, foi muito interessante que tinha uma pesquisadora de São Paulo, apresentei minha aula, mostrei os resultados no paciente, né? E ela falou para mim que não, isso aí não existe, isso não funciona assim, porque ela preconizava uma teoria lá, placas de memória para o paciente com Parkinson e tal. Aí eu já devia estar com uns 20 anos de formado. Falei, filha, quantos anos de formado você tem? Ela não gostou muito de filha não, né? Aí ela falou assim, eu tenho 2 anos. Eu falei, quantos pacientes com Parkinson você já viu? Aí ela ficou assim, aí ela engasgou para inventar quantos, entendeu? E eu já tinha um registro, né? Eu tinha Tinha um acervo, né? Tinha um acervo que mostrava, né? Hoje a gente não tinha facilidade, era uma câmera mesmo, que você filmava alguns pacientes, a modificação era pouca, mas era muitas vezes funcional para o paciente, e a pessoa dizia para mim que aquilo não existia. Então, quer dizer, a pessoa dizendo que o meu trabalho de 20 anos naquilo ali não existia porque ela leu 10 artigos. Essas pessoas, elas nunca vão agregar valor nem para a fisioterapia e nem para elas. Então, essas pessoas têm que começar a ter essa consciência. Eu sou um rato de laboratório ou eu sou uma pessoa que estou contribuindo para a fisioterapia? Você está entendendo? Então a pessoa tem que ter essa visão. Então hoje nós estamos assim muito divididos, né? Entre o científico, entre as evidências e entre a prática. A prática. Não, e a super prática, porque uma coisa é a prática, outra coisa é o refinamento da prática. Então nós estamos divididos ainda nessa... o que aconteceu? A fisioterapia precisa mais de corpo. Acho que o profissional ele precisa mais de corpo. Ele está muito dividido, ele não sabe agora na instituição de ensino para onde ele vai, porque ele tem um professor que é pesquisador de uma determinada linha, mas ele tem um professor que trabalha no hospital tal, com paciente tal. Então ele está muito com dificuldade de unir isso e traçar o seu perfil. Eu vejo isso aí nessa questão que você quer chegar nesse fisioterapeuta do futuro, entendeu? Legal, ó, aqui a gente tem um tempo e colhendo aqui uma síntese de aproximadamente 40 anos. Nossa Senhora! 40 anos. Não pensei que fosse isso, que eu fosse chegar bem aos 40 anos. Eu vejo que tem muita história para contar e eu acredito que nós vamos ter outras oportunidades para isso. Agora, Eduardo, assim, papum, né? Papo reto. O que realmente você gostaria de deixar como uma mensagem para essas pessoas que estão assistindo? A grande maioria são profissionais fisioterapeutas, seja ele fisioterapeuta já formado, recém-formado, acadêmicos de fisioterapia, formados há alguns anos, 10 anos, 15 anos, estão aí no mercado que possivelmente não conhecem essa história que você tem desde a clínica, desde a gestão, desde essa realidade atual que você está correlacionando com o que você passou, com atualmente. Qual é a mensagem atual que você gostaria de deixar, papo reto, para essa pessoa que está te assistindo? Aquela coisa, sabe uma coisa? Você pode transformar sendo pacífico. Eu era o senhor da guerra. Então, eu transformei muita coisa, mas se eu tivesse tido mais habilidade, mais resiliência, eu teria transformado mais o meu caminho e o caminho das pessoas à minha volta, entendeu? Eu teria hoje muito mais amigos, né?
eu teria mais um grupo maior para poder discutir, para poder me relacionar, mas como eu estabelecia uma regra muito rígida de lidar, muito rígida com a fisioterapia, eu acabei ficando isolado. Então você seja pacífico, estude no silêncio, tenha a sua sabedoria, o seu conhecimento no silêncio, que as pessoas vão perceber que elas existem. Não adianta você impor às pessoas que você tem conhecimento. As pessoas, elas têm que sentir em você o conhecimento. Acho que é isso aí. Legal, Eduardo. Muito obrigado pelo seu tempo. É aquela história, né? O senhor da guerra não gosta de crianças, né? Mas eu gostava de crianças, mas era o senhor da guerra. Então, eu acho que as coisas podem ser mais pacíficas hoje. E obrigado pela sua oportunidade também. Você é um grande amigo, um grande irmão, né? Obrigado mesmo. E uma pessoa que está fazendo um trabalho em prol da fisioterapia é muito bom, muito importante. Muito obrigado.